A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Samuel. Eu gostaria de compartilhar com você uma reflexão hoje à noite sobre o tema Após a tempestade vem a bonança. Jesus está voltando. Para tanto, eu quero compartilhar com você a partir do profeta Oséias, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. Oséias 6, do versículo 1 ao versículo 3. Está escrito: Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará, feriu e nos atará. Após 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos em sua presença. Então, conheceremos se prosseguirmos em conhecer o Senhor. A sua saída está preparada, como a manhã, e ele virá a nós como a chuva seródia e anterior que regam a terra. O contexto histórico do livro de Israel nos mostra que o povo de Israel estava passando por um declínio econômico, moral e principalmente espiritual. Eles prestavam culto a 2 deuses pagãos principais, além de outros, e era Baal e Astarote. Eram deuses que eram feitos pelas suas próprias mãos para que eles mesmos adorassem. Ou seja, era a criatura criando deuses para poder servir e adorar. É como o Salmo 115 diz: são obras das suas mãos de prata e de ouro. Deuses feitos pelas mãos dos homens, que têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm narizes, mas não cheiram. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem da sua garganta sai som algum. Assim era como estava o povo, cativo por causa da idolatria. Mas mesmo assim, apesar do juízo de Deus para o povo de Israel, ele dava o escape, porque Deus é fiel e Deus é bom. A própria palavra, o próprio significado do nome de Oséias significa Deus salva. Ao servirem outros deuses, era como se eles estivessem adulterando contra Deus. Era um adultério tanto físico quanto um adultério espiritual. A infidelidade de Israel custou a eles o cativeiro pelo Império Assírio no ano 722 a.C. Aqui nós podemos então aprender a primeira verdade. A primeira verdade é: todo o mal que a humanidade passa por causa do desconhecimento de Deus, do único e do verdadeiro Deus. Aquele povo, ele tinha o conhecimento, mas eles desprezavam o conhecimento de lei, as suas leis, os seus estatutos, as suas normas, os seus princípios. Aquele povo estava adulterando com outros deuses, nada diferente do mundo de hoje. Nós muitas vezes ouvimos, mas fazemos de conta que não ouvimos ou que não é com a gente. Por quê? Porque a nossa tradição, a nossa crença e o que aprendemos assim. Ainda que tenhamos aprendido errado, nós não queremos muitas vezes ter a humildade para abandonar a crença errada e abraçar a crença certa. A crença certa só está firmada em Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas por quê? Porque a gente não abandona. Porque o meu pai cria assim, a minha mãe cria assim, eu cresci crendo assim e eu vou morrer crendo assim. Mas olha o que é que a palavra nos chama a atenção em 2 Crônicas 5,4, ela diz assim: que os pais não morrerão por causa dos pecados dos filhos, nem os filhos morrerão por causa dos pecados dos pais, mas cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Aquele povo estava em pecado, estava em transgressão, porque eles desprezavam o conhecimento de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6 vai dizer: o meu povo foi destruído por causa da falta de conhecimento. O povo rejeitou o conhecimento de Deus e eles foram rejeitados por Deus. Ainda que aqui não se fale, e preste atenção, aqui não fala de conhecimento político, aqui não fala de conhecimento social, aqui não fala de conhecimento técnico nem científico. Aqui muito menos fala de conhecimento
teológico. Aqui fala de conhecimento de Deus. E o único e verdadeiro conhecimento que obtemos de Deus é por meio da sua palavra. É por meio da meditação e da oração na sua palavra. Deus quer um conhecimento dele, em uma intimidade sua para com ele. Em um entendimento de a proximidade, não de se afastar. Toda vez em que colocamos algo no meio do caminho entre nós e entre Deus, estamos afastando Deus para dar prioridade a essas demais coisas. Elas muitas vezes se tornam em nossas vidas ídolos que nos afasta da presença de Deus. Todo mal que acontece ao homem acontece por falta do conhecimento do único e verdadeiro Deus. A segunda verdade que eu quero compartilhar com você é que, por causa da transgressão que o homem comete, Deus permite o mal. Mas da mesma forma que Deus permite o mal, ele dá a saída. E a saída está no versículo 1, quando ele diz: vinde e voltemos ao Senhor. Pedro, ao falar com Jesus Cristo, registrado por João no versículo 6, capítulo 6, versículo 68, Pedro diz assim: para onde iremos nós? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Só Deus tem a palavra da verdade, a palavra da vitória, a palavra de vida eterna. Voltemos ao Senhor enquanto nós o podemos achar. Preste atenção. Às vezes nós somos feridos e você talvez possa, ou foi, ou poderá ser ferido pelo diabo. Às vezes nós somos feridos pelos homens. Às vezes somos feridos por nós mesmos. E às vezes nós somos feridos por Deus. A diferença está naquele que fere e o propósito para o qual fere. Porque o diabo, quando ele fere para matar, para roubar e para destruir. João 10:10. Quando o homem fere, ele fere por ganância, por altivez, por orgulho e por inveja. Quando você se fere porque você escolheu errado. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Mas quando Deus fere, ele fere para o nosso próprio bem. Isaías capítulo 55, versículo 8 vai dizer que os pensamentos do Senhor não são como os nossos pensamentos, mas os pensamentos dele a nosso respeito são pensamentos de bem. Por quê? Porque o propósito de Deus é que o homem se arrependa dos seus pecados, que se converta dos seus pecados e que retorne para a presença dele para que possa ser curado. A palavra do Senhor, ele diz assim, ele despedaçou e ele nos curará. Ele feriu e ele nos atará. Terceira verdade que eu quero compartilhar com você: nada vai voltar a ser como antes. Quando você tiver um verdadeiro conhecimento de Deus, um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, nada vai voltar a ser como antes. Venha comigo para o versículo 2. Ele diz assim: após 2 dias nos dará vida. Olha o que o texto diz: após 2 dias ele nos dará vida. Da vida é uma mudança de estado. Quando você recebe a Cristo, conhece verdadeiramente a Deus, você tem uma mudança do seu estado. De trevas para a luz, de tristeza para a alegria. Quem não tem esperança, agora tem a alegria da esperança em Cristo. Mas o texto continua dizendo assim: ao 3º dia ressuscitará. Ressuscitar é um estado permanente daqueles que estão em Deus por meio de Jesus Cristo. Ele diz: em 2 dias dará vida, é uma mudança de estado. Ao 3º dia nos ressuscitará, é uma mudança eterna de posição em Deus. Ressuscitar é a esperança de todo crente, de um dia estar na glória e ser ressuscitado juntamente para viver com Cristo. Mas o texto termina ainda dizendo assim: e viveremos em sua presença. Viver na presença de Deus e na presença de Cristo é o estado dos salvos, daqueles que conheceram a verdade, que abraçaram a verdade, que não largam a verdade por motivo algum. Porque eu vou dizer para você, aqui faz uma referência a 2 dias e a 3 dias. E a gente pergunta: o que é um dia para Deus? Não é nada. Mas o que é um dia para você? É tudo. O que é um dia para mim? É tudo. Em um dia, em um único dia, a sua vida
pode mudar. 2 Pedro 3,8, Pedro vai dizer: mas amados, o que é um dia para o Senhor? Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Para Deus, a eternidade é tudo. Deus tem toda a eternidade, nós temos agora o hoje e o agora. Talvez seja o seu hoje e agora para poder pedir perdão. Talvez você só tenha agora para dizer a alguém: te amo. Talvez você só tenha agora para poder se reconciliar. Talvez você só tenha agora para ter um encontro verdadeiro com o conhecimento de Deus e com Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe por quê? Porque nada vai voltar a ser como antes. Foi indo pelo caminho que Saulo, na estrada para Damasco, teve um encontro com Jesus e a vida dele mudou. Foi ao meio-dia que uma mulher samaritana foi ao poço de Jacó pegar água. Ela teve um encontro com Jesus e a vida dela mudou. Foi no meio da multidão que uma mulher com fluxo de sangue tocou na orla de Jesus Cristo e a vida dela mudou. Foi no caminho para o mar da Galileia que Jesus chamou Pedro e André e a vida deles mudaram. Foi em uma sinagoga que uma mulher encurvada há 18 anos teve um encontro com Jesus e a vida dela mudou. Foi sob a ameaça de morrer apedrejada que uma mulher pega em flagrante adultério teve um encontro com Jesus e a vida dela mudou. Quem sabe hoje não seja o dia, a hora e o lugar para você ter um encontro verdadeiramente com Jesus. E uma coisa eu posso lhe garantir: sua vida nunca mais será a mesma. Quarta verdade que eu quero compartilhar com você: esteja preparado. O versículo 13 ele diz assim: então conheceremos e prosseguimos em conhecer o Senhor. A sua saída está preparada. Deus está sempre pronto, Deus está sempre preparado, mas a minha pergunta é: e você está preparado? Jesus já está pronto para voltar, mas você está pronto para poder subir? Todos os sinais estão aí, todos os sinais estão apontando que Jesus irá voltar. Nós temos visto que Jesus fala em Mateus sobre os sinais. Haverão fome, rumores de guerra, pestes e doença. Nós temos visto a gripe suína, a gripe aviária, o HN1, o HIV, o Covid-19, gerador da doença, que a gente chama de coronavírus. Estes são os sinais. Quer ver mais sinais? A Bíblia ele vai dizer assim, que ele virá, versículo 3, como a chuva serôdia. Você sabe o que é a chuva serôdia? A Bíblia muitas vezes fala a respeito da chuva serôdia e da chuva temporã. A chuva temporã é aquela que acontece no mês de outono na Palestina e ela prepara o solo para ser plantado. A chuva serôdia é a chuva que acontece na primavera na Palestina e ela acontece para que os grãos possam crescer e ser colhidos. São chuvas que acontecem fora do tempo habitual. Ele virá e ele virá como a chuva. Sabe o que acontece quando a chuva está para chegar? Sabe quais são os sinais? As nuvens ficam escuras. A Bíblia diz que ele virá sobre as nuvens. O vento começa a soprar. A Bíblia diz que ele virá sobre som de trombetas. As nuvens e os raios e os relâmpagos começam a surgir no céu. A Bíblia diz que Jesus virá em grande glória e poder. Já preparou, você já se preparou para quando uma chuva vai chegar? Como é que você prepara-se para quando uma chuva vai chegar? Você pega um guarda-chuva, você pega uma sombrinha, você pega uma capa, você corre para um abrigo e lá fica. O que acontece quando está chovendo? Os pássaros passam de voar e você busca o quê? Busca um abrigo para poder ficar. O interessante de tudo isso é que o homem pode até prever quando vai chover, mas ele não sabe quando vai começar a chuva nem quando ela vai terminar. Muito menos ele não sabe qual a intensidade da chuva. Com a preocupação da chuva, nós nos preparamos, nós guardamos e nós nos protegemos. Mas os sinais estão apontando que Jesus Cristo vai voltar como a chuva serôdia.
Num tempo que a gente não vai estar preparado, ou não vai estar se preparando, no tempo que a gente não vai estar esperando, fora do tempo determinado. Mas Oséias, ele nos dá a chave para aquilo que nós devemos fazer. Primeira, ele diz: vinde e voltemos ao Senhor. É tempo de voltar para a presença de Deus. É tempo de se reconciliar com o verdadeiro e único Deus. Ele nos dá a chave e ele diz assim: então conheceremos e prossigamos em conhecer. É tempo de conhecer a Deus. É tempo de ter intimidade com Deus. É tempo de se render diante do Senhor. É tempo de travar com Ele um relacionamento pessoal e íntimo. Quanto mais você conhece a respeito de alguém, mais intimidade você tem com esta pessoa. Deus quer uma intimidade profunda com você. Portanto, devemos voltar e retornar a Ele, devemos conhecê-lo, porque Ele é o único e verdadeiro Deus. Terceira coisa, esteja preparado. A Bíblia diz assim, esteja preparado como amanhã. Quem anda de dia e não como quem anda à noite. A Bíblia diz em Efésios 5,16, remindo o tempo, porque os dias são maus. E 1 João 7 diz assim, mas se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Depois de uma grande tempestade, vem a bonança. Depois de todos os sinais que estão apontando para Jesus voltar, Ele vai voltar. E a Bíblia diz que nós devemos buscar o verdadeiro conhecimento de Deus. Nós devemos voltar à presença do Senhor. Nós devemos nos preparar. E nós devemos abraçar a oportunidade que temos, porque nada vai ser como era antes. Nada vai ser como era antes. Se essa palavra lhe tocou ao coração, se ela lhe disse alguma coisa, curve a tua cabeça e ore comigo. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, reconheço que eu não estou pronto e não estou preparado, mas eu quero estar pronto e preparado para a volta de Jesus Cristo. Por isso eu lhe peço perdão pelos meus pecados, transgressões e iniquidades. Pai, em nome de Jesus, abre a minha mente e o meu coração para que eu possa conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor cada dia mais. Para que eu possa buscar contigo a intimidade no meu espírito para com o teu espírito. Pai, em nome de Jesus, sei que não estou pronto, mas não estou preparado. Por isso eu lhe peço a cobertura com o precioso sangue de Cristo, o revestimento com as tuas armaduras celestiais. Pai, em nome de Jesus, abre os meus olhos para que eu possa ver, os meus ouvidos para que eu possa ouvir, o meu coração para que possa sentir a presença do Senhor e do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar e eu quero confessar a Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Vem, Espírito Santo, habitar no meu coração, sela o meu espírito para com o teu espírito. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você fez esta oração, continue a conhecer e a prosseguir no conhecimento de Deus. Volte-se cada dia mais para a presença do Senhor. Tenha um encontro com Jesus Cristo e a certeza de que nada vai ser igual como era antes. Porque o Senhor agora, Ele está no controle da sua vida e quem tem Jesus Cristo sempre tem a vitória, porque a palavra diz que nós temos a vitória em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, e dê uma boa noite e uma boa chuva.